Você acha que a situação do Corinthians não pode piorar? Pence, o ex-técnico do Timão, aquele mesmo, o Ramon Dias, está de olho em 3 jogadores nossos. E um deles, meus amigos, é peça-chave e pode estar com os dias contados no Parque São Jorge. O que o Inter está aprontando? E o que a diretoria do Corinthians vai fazer? Fica comigo que a gente vai desvendar esse mistério que pode explodir o planejamento do nosso Timão. A gente mal se recuperou de uma turbulência. E o que surge no horizonte? O fantasma do Ramon Dias de novo. Mas dessa vez, ele não quer só assustar. Ele quer levar um dos nossos. E o nome da vez é Fabrício Angileri, lembra dele? O lateral argentino que chegou com status, mas que ainda busca sua afirmação total no Timão. O problema é que o Cabeção não só está de olho, como o colocou como prioridade no Internacional. Reatei, o emocional preocupação. Revolta, prioridade fiel. Quer dizer que o cara que jogava aqui até outro dia, agora quer desfalcar a gente para reforçar um rival? Isso não te dá um calafrio? Não te dá raiva de ver nossos jogadores virando alvo assim? De um time que pode se tornar nosso adversário direto lá na frente? Solução aparente, expectativa, mas calma. A gente tem que respirar. Angileri tem contrato com o Timão até dezembro de 2025. Isso nos dá uma margem, certo? A diretoria, pelo menos em teoria, está negociando a renovação. Mas será que essa negociação vai para frente? E em que condições? O contrato, os valores e a dor de cabeça para o Timão. Problema 2. Aí que mora o perigo. A renovação de Angileri não é um mar de rosas. Fontes quentes nos bastidores indicam que os valores pedidos pelo staff do atleta estão dificultando as tratativas. O Corinthians, com a situação financeira que todos conhecemos, tem que apertar cada centavo. O que será que o staff de Angileri está pedindo? Será que eles estão se aproveitando da situação do Corinthians? E o que o Inter, um clube que também tem seus desafios financeiros, pode oferecer que o Timão não consegue? Essa é a grande questão que ronda os corredores da Neoquímica Arena. Se a gente não renova, corre o risco de perder um jogador importante de graça. Se renova, os valores podem desequilibrar ainda mais nossas finanças. É um dilema que a diretoria tem que resolver, e rápido. E o pior é que, com o Ramon Dias no Inter, essa negociação que já era difícil virou uma verdadeira guerra por um dos nossos. Dentro do Timão, Angileri não é titular absoluto com Dorival Júnior. Ele tem uma concorrência forte com o Matheus Bidu. Isso, de certa forma, pode até gerar uma certa desvalorização na visão de alguns torcedores. Nova perspectiva. Mas aqui entra a inteligência do Ramon Dias. Ele conhece o Angileri. Sob o comando dele aqui no Corinthians, o lateral era titular incontestável. Isso mostra que o Ramon sabe extrair o melhor do jogador. E é exatamente essa relação que pode ser o trunfo do Inter. Se o Angileri sabe que o Ramon confia nele, que o Inter vai dar a ele a titularidade que talvez ele não tenha aqui, o que impede ele de pensar em novos ares? Essa é a pulga atrás da orelha que não nos deixa dormir. O Internacional de olho na oportunidade de mercado. Problema 4. O Internacional não é bobo, fiel. Eles enxergam em Angileri uma oportunidade de mercado gigantesca. Por quê? Porque se o Timão não renovar até meados de 2025, Angileri pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E isso significa que o Inter pode contratá-lo de graça, sem precisar pagar um centavo de transferência para o Corinthians. Medo de graça, fiel. Você consegue imaginar isso? Perdermos um ativo que investimos sem compensação financeira para um rival que ainda por cima sai rindo à toa? Isso seria um golpe duríssimo nas nossas já combalidas finanças e um precedente perigoso. Solução teórica. A única solução é a diretoria agir agora. Sentar, negociar e mostrar para o Angileri o quanto ele é importante para o projeto do Corinthians. Será que eles conseguem? Será que a proposta vai ser competitiva? A escassez de laterais e o rombo no caixa. Problema 5. A possível perda de Angileri preocupa o Corinthians por 2 motivos gravíssimos. Saída sem compensação financeira. Como já dissemos, perder de graça é um baque financeiro que não podemos arcar. Escassez de laterais confiáveis. No mercado nacional não chove lateral esquerdo de qualidade, fiel. É uma posição que sempre nos dá dor de cabeça. Sem anglerecer quem a gente contrata e a que custo. E a ansiedade, vocês se lembram das últimas contratações para lateral? Quantos testes já fizemos na posição? É um problema crônico. E se o Angileri sair, a gente vai ter que ir para o mercado novamente. Gastar mais dinheiro que não temos e ainda corremos o risco de errar na contratação. Isso não te deixa apreensivo? Não é só a NGL Ramon Dias de olho em outros nomes do Timão. Problema 6. E se você achou que a novela Angileri era o único problema? Prepare-se. O Inter de Ramon Dias não está de brincadeira e tem outros nomes do Timão na lista. Game nada menos que Ángel Romero e André Carrillo. Suspense. Romero, nosso guerreiro paraguaio,
que vive um momento de indefinição, e Corilo, que apesar de todo o talento, enfrenta questionamentos internos sobre sua regularidade e custo-benefício, enquanto Romero deve realmente deixar o clube. E Corilo está sob avaliação. A situação de Angileri é tratada como prioridade na Neoquímica Arena. Mas será que a diretoria tem a capacidade de segurar essa sangria? De evitar que o Ramon Dias desmonte parte do nosso elenco para reforçar um rival? A próxima janela promete ser quente e o dilema do Corinthians. Problema final: a próxima janela de transferências, fiel, promete ser um verdadeiro caldeirão. O Inter, sob o comando de Ramon Dias, está acelerando sua reformulação e não vai medir esforços para montar um time competitivo. E nós precisamos decidir. Cobrança. O Corinthians precisa decidir se banca a permanência de Angileri, mostrando força e planejamento, ou se corre o risco de Vielo reforçar um rival direto em 2026, com todos os custos e as consequências que isso pode trazer. Essa decisão é urgente e pode definir parte do nosso futuro. E aí, nação corintiana, que situação complicada, não é mesmo? Ramon Dias, que deveria ser apenas uma lembrança, volta a assombrar o nosso timão, tentando levar um dos nossos jogadores mais promissores, e de graça. O cenário é complexo, com as dificuldades financeiras do Corinthians, a concorrência acirrada pela posição de Angileri e a astúcia do Internacional em buscar uma oportunidade de mercado. A diretoria tem um grande desafio pela frente: segurar o jogador ou correr o risco de ver um ativo importante sair sem deixar um centavo nos nossos cofres e ainda por cima reforçar um adversário. Essa é uma novela que promete muitos capítulos e nós do De Primeira Timão vamos acompanhar cada lance de perto, trazendo todas as informações para vocês. Mas agora eu quero saber a sua opinião, fiel. O que você faria se estivesse no lugar da diretoria? O Corinthians deve fazer de tudo para renovar com Angileri, mesmo com os valores altos? Devemos deixar ele sair, já que ele não é titular absoluto, e buscar outra opção no mercado? Você acha que Ramon Dias está agindo de forma desleal ao mirar nossos jogadores? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é muito importante pra gente. E não se esqueça, se você gostou dessa análise aprofundada, deixa seu like para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do nosso timão. Até a próxima, fiel.